Oi, pessoal. Quando a gente começa a nossa caminhada em busca do autoconhecimento, em busca da espiritualidade, inicialmente a gente vai começar a fazer uma autoanálise e a gente vai procurar ver em nós tudo aquilo que a gente gosta e tudo aquilo que a gente não gosta. Talvez seja essa a própria motivação da própria busca, já que do lado externo existe como se fosse parâmetros especificados dizendo o que seria uma pessoa espiritualizada e o que não seria uma pessoa espiritualizada. Então, inicialmente, esses modelos externos que acabam nos sendo impostos acabam tendo assim uma grande influência sobre nós. E aí então, esses esotéricos, esses videntes, esses médiums, esses ocultistas, eles vão acabar exercendo uma influência bastante grande sobre nós. Então, a gente vai acabar acreditando que se a gente tiver essas qualidades ou se a gente tiver essas capacidades, seguramente nós estaremos no caminho da nossa espiritualidade. A partir disso, então, para que a gente possa conquistar esses valores, para que a gente possa conquistar esses ideais, a gente começa a fazer um trabalho de autoanálise, onde a gente vai procurar ver aquilo que existe dentro de nós, baseado dentre os nossos conceitos de bem e de mal. Ou seja, aquilo que eu não gosto em mim acaba sendo mal, e aquilo que eu gosto em mim acaba sendo bem. Sempre a gente percebe que existe um julgamento personalístico do lado de fora, um julgamento realizado a partir dos valores externos e coisas assim. O que acaba acontecendo então, nesse momento dessa luta entre o bem e o mal que existe dentro de nós, aliás, a gente que sabe cada um a sombra que carrega dentro de si, então, o primeiro momento a gente vai tentar suprimir essa sombra. A gente acredita então que enfraquecendo ela, a gente vai acabar finalmente sendo pessoas boas. O bem finalmente irá vencer e coisas desse tipo. Porém, o que acaba acontecendo então é que a gente vai começar a reprimir todas essas questões. A gente vai acabar, sem perceber, construindo uma espécie de barragem onde todos esses valores, todos esses conteúdos acabam ficando represados, acabam ficando excluídos. É como se a gente acreditasse que simplesmente bastaria a gente não alimentá-los, que eles não aconteceriam. Então a gente vai procurar filmes elevados, a gente vai procurar ouvir só músicas clássicas, talvez, fazer meditações, deixar de comer carne, deixar do convívio social, deixar de participar do mundo como um todo. Afinal, o mundo começa a parecer uma baixaria perante aí as nossas pretensões, perante os nossos propósitos. E assim então a gente começa a construir a nossa personalidade espiritual. O que acaba acontecendo é que diante disso então, muitas vezes a gente vai talvez obter os êxitos que a gente imagina, onde a gente se mostra uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa consciente. De repente a gente estuda, aprende. Então a gente vira aquela pessoa que na verdade ela não fala, ela despeja, né? Ela está ávida para despejar o conhecimento que ela tem, para mostrar para os outros, sim, que ela é uma pessoa que conquistou determinados valores. Ela vai falar manso, e só vai se vestir de roupas claras e coisas desse tipo. O que acaba acontecendo é que muitas vezes, diante dessas questões, essa personalidade espiritual que a gente acaba construindo, ela está completamente em desacordo com aquilo que nós realmente somos. Porém, muitas vezes a gente tem consciência disso e continuamos então mantendo-as, né, do lado externo. E aí então o processo de automassacre,
ele vai acontecendo assim de modo cada vez mais intenso. Em consequência disso, vão surgir todos os tipos de fanatismos. Os fanatismos, desde aqueles que vão procurar uma fuga através de ritos, através de vivências, através de vícios, talvez, que acabem ficando oculto dentro de tudo isso, os fanatismos religiosos e coisas assim. Tá? A gente pode dizer que o fanatismo religioso ele é tão prejudicial quanto um vício ou relacionado a algum tipo de droga. Por quê? Porque tudo isso acaba nos alienando. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é um amor. A gente acredita que a gente encontrou a nossa alma gêmea, que nós seremos eternamente felizes e que a partir desse ponto, sim, espiritualmente, nós seremos mais fortes, nós seremos realizados. Vocês percebem? A questão está sempre no eu, sempre voltado para aquilo que a gente acredita que seja um eu aperfeiçoado, para aquilo que a gente acredita que seja um eu realizado dentro do mundo. Diante disso, então, aqueles cursos, aqueles métodos que basta a gente ficar repetindo: eu sou saúde, eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou prosperidade, eu sou dinheiro, eu sou coisas desse tipo, e a partir desse momento, então, eu encontrarei a minha felicidade. Sabe, o que acaba acontecendo dentro de tudo isso, a gente vai percorrendo esses caminhos, mas uma vez que a gente tenha o verdadeiro propósito do autoconhecimento, o que vai acabar acontecendo é que esses caminhos, na sua grande maioria, vão acabar dando em nada. Por quê? Porque se meu propósito ele é sincero, essa resposta, esse caminho que eu estou procurando, não está em nenhuma dessas questões externas, não está em nenhum desses modelos externos que a gente está citando aqui, por exemplo. Muitas vezes eu acabo atendendo pessoas onde eles vêm me trazendo problemas em relação aos filhos, ou aos parceiros, parceiras, etc e dizendo assim: poxa, mas essa pessoa, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem outro, ela tem essa capacidade, porém ela não faz uso dela. Se fosse eu no lugar dela, eu estaria, nossa, eu seria o rei da cocada. Eu estaria realizando isso, aquilo, eu seria uma pessoa mais feliz e etc, né? Então, o que que acaba acontecendo, né? Aí vem aquela nossa questão mas na verdade é isso mesmo que essa pessoa quer. Aí quando a gente olha o mapa astral dessa pessoa, a gente descobre que ela é uma pessoa recolhida, que ela é uma pessoa que vem para viver uma vida de um modo assim mais tranquilo, de um modo mais focado talvez em si mesma e coisas desse tipo. Talvez é uma pessoa tímida, a pessoa com os processos dela, né? Que acabam obrigando ela a agir daquela maneira. Mas aí então vem a sociedade. Na sociedade você tem que ser desembaraçado, você tem que falar, você tem que ser empreendedor, você tem que demonstrar poder, autodomínio e coisas desse tipo. Então, o que, que acaba acontecendo? Essas pessoas que têm talvez um temperamento mais recolhido, elas acabam se forçando, elas acabam se obrigando a ser tudo isso que esses fatores externos estão nos impondo. Sabe, curso de oratória, coisas desse tipo assim, acreditando que aí sim eu serei uma pessoa vencedora. Dentro de tudo isso, então, o que acaba acontecendo, a gente volta para a questão. Quanto mais essa pessoa ela vai caindo nessas armadilhas do eu, nessas armadilhas externas, ela vai se afastando de si mesma. E quanto mais ela vai se afastando de si mesma, mais ela vai traindo a própria verdade. E aquela pessoa que não está em harmonia e equilíbrio com a sua própria verdade interior, essa pessoa ela não está integrada, ela não está íntegra. Enquanto ela não estiver verdadeiramente integrada consigo mesma, a essência superior acaba não se manifestando. Ou seja, aquela espiritualidade que ela tanto procura começa inicialmente no ponto em que nós precisamos
estar conscientes de nós mesmos, no ponto em que nós precisamos aceitar a nossa verdadeira essência, para que nós realizemos aqui neste mundo aquele trabalho que nós viemos verdadeiramente para realizar. O que acaba acontecendo é que a gente acaba confundindo essência com personalidade. Aí a gente vai cair sempre dentro das nossas questões que a gente vem debatendo aqui nos vídeos do canal. E a questão personalística, de uma certa maneira, ela acaba vencendo, ela acaba se sobrepondo à nossa própria essência. Eu estou falando isso porque esta semana esse foi um tema bastante discutido aqui nos nossos atendimentos. Inclusive eu recebi um texto da Andrea, que superou um processo bastante difícil em relação a esse embate com a própria sombra e etc. E acabou escrevendo um poema, e eu achei esse poema bastante oportuno para começar esse nosso vídeo de hoje. Por outro lado, também encontrei com outras pessoas que acabaram me narrando experiências super bonitas, né? Onde de repente eles resolveram se abandonar. Eles resolveram se afastar de tudo aquilo que realmente estava relacionado aos seus processos ligados ao mundo, a valores e etc. E de repente acabaram se encontrando em situações onde nada daquilo que anteriormente elas achavam importante tinha valor, e de repente nesse estágio tiveram um sentimento de felicidade absurdo. E a partir do momento em que a gente sente essa felicidade, a partir do momento em que a gente tem essas constatações, é como se a gente passasse a olhar a nossa vida de uma maneira diferente. É como se a gente compreendesse realmente o quanto a gente estava fugindo da gente mesmo, e na verdade o quanto fugir da gente mesmo estava sendo causa da nossa infelicidade. E que ela não estava no fato de eu mostrar ao mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou estar satisfeito dentro das duras imposições comigo mesmo, mas simplesmente no fato de admitir que eu tenho uma essência, que eu vim para esse mundo como o veículo dessa essência, e que essa essência ela tem uma missão, ela tem um aprendizado para realizar, simplesmente manifestando aquilo que ela verdadeiramente é, e não aquilo que eu gostaria que ela fosse, e não aquilo que o mundo talvez exigisse que ela fosse, mas simplesmente aquilo que ela verdadeiramente é. E quando a gente chega nessa aceitação, quando a gente é capaz de olhar para nós mesmos despido desses julgamentos personalísticos, desses julgamentos de valores externos, aí sim começa o nosso primeiro passo, o passo para que a gente inicie verdadeiramente a nossa jornada espiritual, a nossa jornada do autoconhecimento. Dentre uma das minhas vivências, eu tive uma bastante interessante a respeito de uma grande mestra que eu conheci, e a gente sabia que ela era clarividente, que ela tinha esses dons espirituais. Então, o que acabava acontecendo, né? Todas as vezes que eu sabia que haveria um possível encontro com ela, eu procurava assim, me cuidar energeticamente. Eu tinha lá então os meus exercícios de yoga, as minhas mentalizações, a minha alimentação, etc. Sabe, pelo menos uma semana ou 10 dias antes eu, assim, caprichava, né, nessa parte. Afinal, eu sabia que eu ia encontrar com uma pessoa espiritualizada, elevada, etc., que tinha esses dons. E eu queria me mostrar da melhor maneira possível para ela, né? Queria mostrar meu lado bom, meus esforços e etc. Acredito que todo mundo faria isso. Só que todas as vezes que eu encontrava com ela assim, ela olhava para mim e fazia uma careta, sabe? Aí eu pensava, ela não gosta de mim, eu não me esforcei o suficiente nesse sentido, né? Da próxima vez, então eu caprichava um pouquinho mais. A sensação era sempre a mesma. Tá, até que um dia
houve um momento em que eu estava extremamente descontente comigo. Eu não tinha conseguido fazer esse preparo, etc. E eu estava assim, num daqueles momentos em que parece que o nosso lado sombrio toma conta da gente. E despercebidamente, ou sem esperar, de repente ela acabou se apresentando no ambiente em que eu estava. E no mesmo instante em que ela surgiu no ambiente, eu procurei mentalizar coisas elevadas, tirar tudo aquela coisa horrível que eu sentia dentro de mim, na minha cabeça e etc. E no momento em que eu fiz isso, eu pensei para mim mesmo, eu pensei assim, poxa, mas você é isso, né? Então, sabe, está escondendo o quê? Nesse momento, eu senti um toque aqui no meu ombro, né? Eu estava de costas no ambiente, né? Porque eu percebi que ela entrou, então eu estava de costas, eu continuei assim para tentar focar minha mente. O que acabou acontecendo, eu senti o toque no meu ombro, eu me voltei para trás e ela estava sorrindo para mim. E ela me disse o seguinte: aquela experiência que a gente mais teme ou que a gente mais julga, muitas vezes é por ela que nós temos que passar. Mas a gente precisa compreender que a gente tem que passá-la com dignidade. Esse exemplo acabou sendo muito importante para mim, porque depois disso, o que acabou acontecendo é que todas as vezes que ela encontrava comigo, ela me sorria. Ou seja, eu não estava sendo eu não estava conectado com a minha verdade. Eu estava omitindo de mim mesmo aquilo que realmente eu precisaria enfrentar, aquilo que realmente eu precisaria entender para que a minha caminhada pudesse realmente ter sentido, para que minha caminhada realmente tivesse valor e tivesse bom termo. Esse aprendizado acabou sendo alguma coisa muito importante ou muito interessante. E dentre as nossas conversas dessa semana, eu acabei me lembrando também das nossas questões de infância. Minha mãe tinha umas louças muito bonitas, uns jogos de chá, de café, aparelhos de jantar, etc., que ela nunca usava. Por quê? Porque aquilo existia para que a gente oferecesse as nossas visitas quando viessem em casa. O que acabava acontecendo então, que a gente, no momento em que as visitas elas vinham, a gente causava uma boa impressão, mas no nosso dia a dia, a gente estava sempre com aquelas louças mais usadas, mais gastadas, e sempre, né, de uma certa maneira, guardando aquilo que a gente tinha de melhor para os outros. Eu não acho ruim, eu não acho contraditório a gente dar para os outros aquilo que nós temos de melhor, muito pelo contrário, é louvável. Mas a questão acaba sendo a seguinte, né? Por que eu dou para os outros aquilo que eu tenho de melhor? Só para que eu seja bem visto, para que eu seja bem conceituado. Né? De uma certa maneira, eu estou mostrando uma imagem daquilo que realmente eu não sou, daquilo que eu não trago dentro de mim. Aí a gente volta para as questões personalísticas. Não estou falando em termos personalísticos. Senão acaba virando essa questão de empoderamento que a gente vê por aí, nesses cursos e etc., né? Onde as pessoas se iluminam no final de semana, onde na verdade o que acaba acontecendo, elas vão reforçando as próprias questões personalísticas. Não, porque eu sou assim. Não, a pior coisa, aquela pessoa que fala, oh, não liga não que eu sou sincera mesmo, sabe? Coisas desse tipo assim, né? Não, você não é sincera, você é mal educada, né? Você é desrespeitosa, tá bom? E nisso não é a gente seguir a nossa própria essência. É interessante que a gente compreenda que quando eu falo em essência aqui, eu estou falando sim em alguma coisa muito mais profunda, que precisa necessariamente ser contatada para que a gente inicie o nosso caminho de autoconhecimento. Muitas vezes a gente vê um mapa astral onde as pessoas elas estão ávidas por serem reconhecidas, por serem famosas e coisas desse tipo,
E a gente percebe que essa pessoa ela vem para realizar um trabalho interior. Sim, ela será reconhecida ou será famosa a partir do momento em que ela realizar esse trabalho interior. Esse próprio trabalho interior vai ser aquele capaz de abrir as portas para ela, não só para ela mesma, mas as portas para o mundo ou para as pessoas que estão à sua volta. Só que para isso ela precisa mergulhar dentro de si. Para isso ela precisa não mentir para si mesma, tentando ser aquilo que não é. Para isso ela precisa verdadeiramente admitir que existem questões que ela precisa aceitar dentro de si e que ela não é tudo aquilo que ela gostaria de ser, tudo aquilo que ela gostaria de mostrar, mas que existe uma lição maravilhosa a partir do momento em que essa pessoa ela entra em contato com essa essência. Por quê? Porque acaba acontecendo que todas as vezes que a gente está aprumado aí com o nosso destino, com a razão da gente estar verdadeiramente manifestados nesse plano, o nosso destino então ele vai entrar nos eixos, ele vai entrar nos trilhos, e aquilo que muitas vezes a gente gostaria verdadeiramente de obter vai acabar acontecendo, mas não da maneira como a gente imagina, não da maneira como a gente gostaria. A gente vai acabar encontrando a paz, a felicidade, a serenidade. A gente vai acabar encontrando um silêncio interior bastante grande, porque cessa aquela luta constante onde a gente se julga como bem e como mal, e onde a gente tenta impor para nós mesmos aquilo que a gente acredita ser o bem, aquilo que a gente acredita que deve ficar escondido por ser uma expressão do mal. O que fica alimentando essa batalha, onde nós estamos fugindo de nós mesmos o tempo todo, e estamos constantemente infelizes. Constantemente está nos faltando algo. Constantemente a gente não tem a capacidade de enxergar tudo aquilo de maravilhoso que existe à nossa volta, porque a gente está tão concentrado no autocontrole, a gente está tão concentrado nesse massacre da serra elétrica que a gente muitas vezes faz com a gente mesmo, que a gente acaba transformando nossa existência numa coisa bastante difícil. Né? Isso a gente falando em relação ao mal, mas em relação ao bem também, dentro daquilo que a gente imagina que é o bem, onde eu me obrigo a ser isso, a ser aquilo, a ser outra coisa, etc. Eu estou fazendo o massacre de uma mesma maneira. Vocês percebem, não importa de que lado que venha esse ato, essa atitude, mas a gente percebe que a tônica continua a mesma. Continua essa tônica que vai fazer com que a gente se afaste cada vez mais da nossa verdade e com que a gente acabe, de uma certa maneira, mentindo cada vez mais para nós mesmos e mentindo cada vez mais para os outros. Agora, se uma pessoa ela é capaz de mentir para si mesma, do que mais ela não é capaz? Mesmo se colocando em vestes elevadas, mesmo se colocando muitas vezes como líderes, como guias ou coisas desse tipo, se essa pessoa não está verdadeiramente integrada na própria essência, como ela vai ser capaz de conectar ou de guiar ou de ajudar os outros a entrarem em contato com as suas próprias essências? Cria-se então dentro disso uma egrégora de mentira, uma egrégora de ilusão, onde as pessoas elas acabam entrando em grupos que vivem em função de alimentar o próprio sentimento de superioridade, o próprio sentimento de serem mais espirituais que os demais, de serem os escolhidos e coisas desse tipo. Por quê? Porque eles precisam exatamente de tudo isso para se sentirem talvez aceitos perante o mundo ou perante eles mesmos, só que no íntimo, eles sabem que aquilo não corresponde ao que verdadeiramente são. E o que acaba acontecendo
Então ficam se cobrando, se exigindo, se massacrando, fazendo de tudo para ser aquilo que eles esperam, o que eles gostariam, e fugindo cada vez mais de si mesmos. Então, esse tipo de trabalho, que deveria de ser um trabalho de encontro, um trabalho de conexão com a gente mesmo, acaba fazendo exatamente o papel oposto. E as pessoas então estão sempre procurando, 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 sem chegar a lugar algum. É importante então que a gente procure se despir da nossa personalidade, que a gente procure se despir desses valores externos, que na verdade não passam de grandes armadilhas, e que paremos de nos exigir aquilo que muitas vezes é impossível para nós, e que nós nos aceitemos, que possamos compreender que dentro daquilo que nós verdadeiramente somos, existe uma missão, existe um aprendizado maravilhoso. Não uma missão perante o mundo, mas uma missão perante nós mesmos. Existe um compromisso assumido com a nossa mônada, com a nossa essência imortal, de passar por aquele tipo de aprendizado para que a gente possa completar o nosso ciclo de reencarnações, para que a gente possa completar o nosso processo evolutivo, para que a gente possa realizar aquilo que realmente nós viemos fazer a partir do momento em que reencarnamos neste plano. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, a partir do momento em que nos aceitamos, estará nos conduzindo seguramente à conexão espiritual que todos nós buscamos. É isso aí, pessoal. Fica então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.